Meus queridos irmãos, eu dou muitas graças a Deus por estar aqui, juntamente com vocês, neste último domingo do ano que está terminando. Desejo que todos nós possamos estar aqui durante o novo ano e até o último dia do ano que vem, e enquanto Deus permitir. É sempre um enriquecimento para os nossos corações. O meu assunto é o perdão. Eu falei com a irmã Bernadette, que faz a escala dos preletores. Falei com ela que quando ela achasse por bem e houvesse necessidade, eu estaria disposto a fazer um discurso ou um estudo sobre o perdão. Isso nós vamos fazer hoje. Vocês devem ter a sua folha aí, por favor. Perdão tem sido sempre uma questão da religião. O perdão está ligado à religião. Mas nos últimos anos, o perdão está sendo objeto de estudo fora da religião. Psicólogos, sociólogos, psiquiatras, cardiologistas, cirurgiões estão preocupados com o estado dos seus pacientes, porque sabemos, se uma pessoa vai para a sala de cirurgia e ele está carregado de culpa, é mais difícil dele sair com vida de lá. Mas se ele está cheio de alegria, sem culpa, sem remorso, é mais fácil dele se curar. Há estudos sobre isso, trabalhos desenvolvidos, teses de mestrado e doutorado. Então, nós estamos tratando de uma questão que não é uma questão religiosa, de pieguismo, mas uma questão de vida, de tremenda importância. A palavra perdoar aparece na Bíblia 140 vezes, mais ou menos, 140 vezes, 142 vezes. E isso significa que na Bíblia é um assunto importante. Mas agora, como estou falando, nós estamos tratando do perdão em várias outras áreas da vida. Bem? Bom, uma senhora de quem eu tratei tinha um problema com o pai. Ela tinha sido vítima de um abuso do pai quando tinha 14 anos. Dali ela criou uma raiva do pai, nunca mais falou com ele, nunca mais conversou com ele. Os anos se passaram, ela está casada com seus filhos e o pai está na UTI para morrer. Está nos cuidados terminais, cuidados paliativos. E ela estava muito mal. Eu falei para ela, olha, você tem que dar uma chance do seu pai pedir perdão. Eu disse, você vai melhorar se você conversar com seu pai, porque em todos esses anos você não conversou com ele, você não falou com ele, mas ele é seu pai, e agora ele está no rumo da morte. E você nunca se curou da mágoa. Então você vai precisar conversar com seu pai. Ele ainda está lúcido, você pode conversar com ele sobre essa mágoa. Eu falei, se você conversar com ele, ele vai querer, porque a pessoa que erra, ela quer se libertar. Então, o seu pai tem um problema do qual ele precisa se libertar antes de morrer. E se você for conversar com ele, vai dar a chance a ele de morrer sem essa carga de culpa. E você vai ter mais saúde emocional. Expliquei para ela como é que ela poderia fazer. Então, ela deveria conversar com o pai, dizer, pai, olha, a gente não se fala mais desde aquela dia, o senhor se lembra que o senhor fez isso, isso, isso. Ele vai falar, ele vai falar. Elizabeth Kubler-Ross diz assim, que o paciente terminal quer falar. Ele não quer ouvir. Não há nada que a gente pode falar para resolver o problema dele, mas ele quer abrir o coração, ele quer falar. Pois bem, ela foi conversar com o pastor dela, ele proibiu. Falou, não vai não, já passou tanto tempo, para que você vai mexer nisso? E ele morreu sem a bênção de uma reconciliação, e ela continuou com seus problemas emocionais de culpa, de raiva, de medo, porque não
usou o recurso da cura. Hoje em dia tratamos o perdão como um instrumento de cura, é um recurso terapêutico. O perdão é um recurso terapêutico. Um famoso psiquiatra, ele era em Londres, na Inglaterra, ele era diretor de um hospital psiquiátrico. Ele procurou o pastor daquela cidade e disse: pastor, eu queria falar com você. Eu sou fulano de tal, sou o diretor do hospital tal. E ele então falou: eu gostaria que, quando o senhor for pregar sobre perdão, o senhor me avisa, que eu quero mandar pacientes aqui para ouvir sobre perdão. Aí ele continuou dizendo: muitos estão lá porque são emperrados numa situação em que deveria haver um desfecho de perdão. E ele falou assim: se eu pudesse perdoar pecados, daria alta para 80% dos meus pacientes. Iracema é terapeuta, irmã Silvia é terapeuta, e nós sabemos disso. Se nós pudéssemos, digamos assim, impor o perdão, curaria muita gente, certo? Muita gente. E assim aconteceu. Quando o pastor ia pregar sobre perdão, levava aquele grupo de pacientes deprimidos, pessoas com raivas, com mágoas antigas, e levava aquelas pessoas lá, vítimas de abuso, vítimas de abandono, e essas pessoas iam todas lá ouvir sobre o perdão. E esse pastor ajudou muito aqueles pacientes, porque, na verdade, alguns encontraram perdão e melhoraram, e tiveram alta. O que Jesus fez foi fazer isso. Ele curava os pecadores, ele perdoava os pecadores. Perdoados estão os teus pecados, levanta e vai. Ele está curado, porque Jesus declarou o perdão. Pois bem, vamos então prosseguir com a nossa discorrendo sobre o que foi preparado. O significado do perdão. O assunto é ministrando o perdão. O primeiro tópico é o significado do perdão. A palavra perdão na língua hebraica, selirá, tem vários significados. Abrir mão da retribuição pela ofensa. Apagar a lembrança da ofensa. Cobrir ou esconder o registro da ofensa. Anular a lista das ofensas. Isso fica muito claro, muito bonito em Colossenses 2,14. E quando Paulo fala que Jesus cancelou a conta de dívida. De acordo com a prática daquela época, as dívidas eram relacionadas. Então, Elias, isso. Devo tudo isso, por erros e pecados meus. Devo tudo isso. Diziam alguns que tinha um anjo para anotar seus erros. E um dia, o anjo levava para Deus: olha, está a lista dos erros do Elias. Isso aqui é a lista dele. Mas a prática da lei dizia que, se você tem uma conta, uma lista de dívidas, e você pegar um ferro e furar, ela não pode ser cobrada. Não pode ser cobrada. Paulo diz que Cristo cravou na cruz a lista dos nossos pecados. Não pode mais cobrar, não tem mais cobrança. Está anulado. Essa conta, essa lista de erros está anulada. E o apóstolo Paulo então fala isso. Cobrir ou esconder o registro da ofensa, anular a lista das ofensas. Jesus cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Daí então, o perdão está disponível. Porque você não podia pagar mesmo. E a lei diz: se você não pode pagar, você vai ser preso, vai ser executado, ou você vai ser vendido como escravo, sua família vai ser vendida como escravo, você não paga. Mas se a lista dos erros foi cancelada, você não tem que pagar, você não podia pagar mesmo, então Jesus cancelou. Acho que é como se você chegasse diante de Jesus
e falasse, e Jesus mostrasse a sua lista, ele falou, pois é, mas você não vai poder pagar mesmo, cancela. Cancela. Então, nós temos as nossas dívidas canceladas. Então, essa é a ideia de perdoar. Na língua grega, a palavra afiemi significa deixar ir. É deixar a pessoa ir em frente. Isso acontece quando nós deixamos ir o ofensor. De acordo com a lei, se, vamos supor, eu ofendi o irmão Charleston, ele então tem o direito de me pegar e levar para o juiz, porque eu devo a ele e eu não paguei. Eu ofendi e não me retratei. Ele tinha o direito de me pegar, levar diante do juiz, e o juiz ia perguntar, o que é que você fez com ele? Fez isso, 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 isso. E o juiz então me condena à escravidão, ou me condena à prisão, ou retirando os meus bens. Mas, se você me deixar ir, você me perdoou. Você me pegou, levou diante do juiz, mas o amor está no seu coração. Pai, isso é o perdão. Isso é o perdão. É nisso aí que está a cura. Bom, um autor chamado Pichar fez uma lista de coisas que o perdão não significa. O nosso problema com o perdão é não saber, é não compreender. Esse aqui é o nosso grande problema. Não saber de que ele é poderoso. Lá na roça, onde eu cresci, quando que as pessoas não morriam no hospital, morriam em casa, à medida em que as pessoas ficavam doentes e aquelas que iam morrer, as pessoas sabiam que aquele era um momento terminal. E a pessoa que ia morrer também sabia. Que Elizabeth Kubler-Ross, que eu já mencionei, ela disse que o moribundo sabe. Ela até dizia que nós não precisamos falar coisas para ele, porque ele sabe. Eu não preciso dizer para ele a situação dele, ele sabe, eu não sei. Mas ele precisa falar para o bem dele. Precisa tirar as suas dúvidas para o bem dele. Uma vez um pastor pediu que eu visitasse uma ovelha dele, num hospital lá na Zona Sul. Pastor, eu queria que o senhor visitasse a fulana, que é membro da nossa igreja, ela está no hospital, e ela queria uma visita de outro pastor. Eu fui lá, conversei com ela. Ela disse assim, eu precisava de um outro pastor, porque quando eu vou falar da minha morte, o meu pastor não deixa. Ele disse que eu não vou morrer, que eu vou voltar a cantar no coro, que eu vou voltar a ensinar as crianças. Eu vou morrer, esse discurso é falso. Eu preciso de alguém que acredite em mim. Eu vou morrer, eu estou morrendo. O pastor nega isso. Aí eu conversei, ela falou, e ela disse, eu quero que o senhor converse com o meu pastor, diga a ele o seguinte, a minha filha é de mal com o pai. Igual esse outro, até contei, né? E antes de morrer eu queria saber que eles se reconciliaram. Quer dizer, o perdão nem é dela, é o perdão de terceiros. Então, ela foi orientada, eu conversei com ela, e depois eu não visitei mais, ela não era responsabilidade minha, ela tinha o pastor dela. Bom, o que o perdão não significa? Aprovar o que a pessoa fez. Perdoar não quer dizer que a pessoa fez errado e você finge que não fez. Fez. Então, não significa aprovar o que a pessoa fez. A pessoa cometeu um pecado, perdoar não é negar que ele cometeu o pecado. Certo? É aprovar o que a pessoa fez. Fingir que o mal nunca foi feito. Você é ofendido e finge que não foi ofendido. Isso não é perdão. Isso é fingimento. Inventar desculpas para o mau comportamento de outros. Coitadinho, ele foi criado sem pai, ele foi criado sem mãe, ele assalta porque ele não tem dinheiro. Então, a sociedade gosta de negar o crime, o delito,
com um discurso evasivo. Isso não é perdoar. Isso não é perdoar. Permitir que pisem em você. Perdoar não é você ser um capacho, todo mundo pode fazer o que quiser com você e você não reage, aí isso, e acha que perdoou. Isso não é, o perdão não é isso. Esquecer o mal que foi feito. Esquecer o mal que foi feito. Nós não vamos esquecer de ofensas. Elas podem ficar no nosso inconsciente, mas elas ficam lá. Então, se eu finjo que esqueci, não perdoei. Isso não é o perdão. O perdão não é isso. Fingir que você nunca se magoou. Que você deve voltar a ser amigo daquela pessoa. Então, essa é uma coisa muito interessante. Perdão não é a mesma coisa que reconciliação. O perdão é não retaliar. A reconciliação é você voltar a abraçar. Muitas pessoas a quem perdoei, eu não abraço mais. Eu perdoei por quê? Por que eu perdoei? Porque eu não pratiquei a vingança. Eu não pratiquei a vingança, está perdoado. Mas querer que ele fique comigo, querer andar com ele, não é isso. Não é fingir isso. Que deve haver reconciliação como se nada tivesse acontecido. Isso não é perdão. Que você precisa dizer à pessoa que a perdoou. Quando perdoamos alguém, não é preciso dizer para aquela pessoa que nós a perdoamos. Em alguns casos, sim. Você perdoa no seu coração, não precisa sair e dizer, não, eu perdoei fulano, eu te perdoei. É coisa do coração. É coisa do coração. O perdão, você abriu mão da vingança. Abriu mão da vingança. E que todas as consequências negativas do pecado são anuladas. Não são. O perdoado não quer dizer que ele não vai pagar as consequências. Por exemplo, um pai alcoólatra que passa a vida inteira usando bebida alcoólatra, alcoólica, maltratando os filhos, não cuidando da família, ele ser perdoado não quer dizer que as consequências da vida dele vão ser anuladas. Não, as consequências ficam, as consequências permanecem. Mas nós não o agarramos e levamos diante do juiz. Então, é isso que o perdão não significa. O tópico seguinte fala, então, agora sobre como ministrar o perdão. Ministrar o perdão é abrir mão de retribuir pela ofensa sofrida. A ofensa sempre existiu e sempre existirá. Onde pessoas se reúnem, seja na família, seja no trânsito, seja no trabalho, a ofensa é inerente ao ser humano. Ofender, causar mal para o outro. Mas, diante da ofensa, nós temos duas possibilidades. Ou você se vinga. Eu me lembro de um pastor que foi ofendido por um irmão da igreja. Ele largou a mesa, foi lá para o plenário e exigiu que aquele irmão fosse excluído, pediu que ele fosse excluído, dialogou, convenceu e aquele irmão foi excluído. Isso é vingança. Então, a gente pode, diante da ofensa, você pode se vingar. Isso acontece muito em família, nos grupos, né? Você pode se vingar ou perdoar. Foi ofendido? Você só tem duas possibilidades. Ou você perdoa, ou você se vinga. Ou você se vinga, ou você perdoa. Então, se eu não me vinguei daquela pessoa que maltratou, ela está perdoada. Eu não vou cobrar a vingança. Não vou cobrar a vingança, a retribuição. Bom, continuando. Que você precisa dizer à pessoa, aqui estamos no outro lugar. Ministrar o perdão é abrir mão de retribuir pela ofensa sofrida. Então, se você não se vinga por uma ofensa, aí está o perdão. Você perdoou, e você não tem que carregar nada disso. Perdoou, você não cobrou dele ou dela, você não levou ao juiz, você simplesmente abriu mão.
deixou ir. Abriu mão. Três padrões. Primeiro, no paganismo, antes de Moisés, os pagãos praticavam uma vingança, digamos, sem medida. Se você ler, depois você até pode ler, se você ler Gênesis capítulo 34, você vai ver a história de que a filha de Jacó, a Diná, foi seduzida por um moço de uma outra comunidade. Bom, ofensa. Ofensa para a família de Jacó. Ele tinha 12 filhos e mais as filhas. E essa moça foi lá para o meio das plantações de uva, e encontrou o rapaz lá, e aconteceu. Então, eles foram tomar satisfação. Jacó e seus filhos foram lá tomar satisfação pelo que o rapaz fez com a filha dele. Jacó, que sempre foi um diplomata, criou um momento de reconciliação. Aí ele falou: vocês vão fazer o seguinte, os homens se circundem como nós. Aí formamos uma comunidade só. Aí vamos ver junto. Nossas filhas casam com seus filhos casam com nossas filhas. A gente vai fazer isso. Os nossos bens são divididos, e Jacó criou essa situação. Houve um pacto de não agressão, mas Simeão e Levi traíram o pacto e foram lá e mataram o rapaz. Mataram o rapaz, mataram o pai do rapaz, a mãe do rapaz, queimaram suas casas, destruíram seus rebanhos. Quer dizer, a vingança sem medida. A vingança, ela pode até ter uma medida. Mas, antes da lei de Moisés, a vingança, aliás, é bom lembrar aqui que os códigos de lei, todos eles, não tiram do cidadão o direito da vingança. Não tiram. Lá nos Estados Unidos, como é que fala? O Estado da Califórnia contra fulano. A vingança fica com o Estado. É o Estado que vinga a vítima. Não é a vítima que se vinga, mas a vingança tem que haver. A vingança tem que haver. Então, ele vai julgado, vai condenado, e às vezes até condenado à morte. É a vingança imposta por quem tem dinheiro, por que tem direito. Então, essa é a ofensa desse tamanho e a vingança desse tamanho. Ah, você não me ama mais, então eu te mato. Ele está ofendido porque a mulher não gosta mais dele. Aí a vingança dele vai ser desse tamanho, tirando a vida da pessoa. Essa vingança é desmedida. O que Moisés fez? Moisés falou: um olho por um olho. Muita gente pensa que Moisés está mandando a pessoa se vingar. Não é isso. Ele está limitando o alcance da vingança. Um olho por um olho. Não é um coração por um olho. Se a ofensa é um olho, a vingança tem que ser do tamanho de um olho. Mão por mão, pé por pé, dente por dente. Então, ele quer dizer assim: a ofensa está aqui, a vingança está aqui. Não aqui. Porque muitas vezes a ofensa é essa ofensa e a vingança está lá em cima. Muito, muito além. O que Moisés fez foi limitar o alcance da vingança. Mas a vingança não foi proibida. Só que ela tem que ser moderada. É moderada. Então, quando uma comunidade pune uma pessoa, então essa punição tem que ser moderada à altura da ofensa. Às vezes, por uma ofensa pequena, uma vingança muito grande. Bom, e o que Jesus fez? Jesus falou: nada de vingança. Então, vingança sem medida, vingança com medida, e Jesus, nada de vingança. Isso. Porque a vingança não tem lugar no Evangelho, não tem espaço no Evangelho, de forma discriminada.
Os pagãos se vingam de forma sem medida. O povo de Deus limita a vingança à ofensa. E Jesus falou: nada. Se o teu irmão pecar contra você, vai a ele, conversa com ele, estabelece um relacionamento. Jesus não... A vingança não faz parte do Evangelho. Vingança não faz parte do Evangelho. Então, se uma pessoa... Eu tinha um colega no hospital, onde nós fazíamos um plantão juntos. E lá nós trabalhávamos na emergência. Era para atender pessoas que chegavam em estado de emergência. Pessoas descontroladas, que rasgavam roupa, que quebravam coisas. Às vezes levado pelos bombeiros, amarrado às mãos. E essa nossa função era atender esse tipo de pessoa. Mas esse colega que tirava o plantão comigo, ele abria para todo mundo. Pessoal lá, eu quero um diazepam, eu quero isso, quero... Então ele atendia todo mundo, ele não fazia seleção. Então no horário dele, enchia, porque ele falava, volta aqui semana que vem, volta aqui daqui 2 semanas. E lá a gente não fazia isso. Lá, assim, o paciente veio, cuidou, encaminha para a saúde pública. É isso que... Mas ele não fazia isso. E isso me irritava, porque chegava lá, estava assim, um monte de gente, tudo que ele mandava aí. E um dia eu falei assim, não vou atender. Aí chegava um caso de emergência, eu atendia. Chegava uma mulher. Por que a senhora veio? O doutor Rubio mandou voltar hoje. Então você vai esperar ele. O doutor Rubio mandou voltar hoje. Espera ele. Aí ele ficou um dia, ficou cheio, e eu não atendi aqueles pacientes que ele mandou voltar. Quando ele veio, que estava aquela multidão, ele ficou com raiva. Você não atendeu? Não, aqueles pacientes são os pacientes que você mandou voltar. Não é caso de pronto-socorro. A gente tem que encaminhar para a saúde pública, para o posto de saúde. Ele chegou lá e brigou comigo e empurrou a mesa em cima de mim. Me agrediu. Eu estou sentado aqui, ele vem empurrar a mesa e me prensa contra a parede. Bom, aí eu esbocei uma reação, ele recuou. Geralmente, quando isso acontece, os profissionais de saúde, quando eles são agredidos, ele para o atendimento e vai lá na delegacia fazer o boletim de ocorrência. É a vingança. Eu não fui fazer o boletim de ocorrência, não xinguei ele, não reclamei com ele, só que eu nunca mais falei com ele. Nunca mais. Nunca mais falei com ele. Então, eu não me vinguei, não fui para a vingança, que eu poderia ter reagido, dado uma cadeirada na cabeça dele, ou eu poderia ir para a delegacia. Tem o médico que era agredido, ele depois não trabalhava mais o dia inteiro, deixava os pacientes lá porque ele foi agredido, e ele vai fazer um BO e vai para casa. Então, de alguma forma, existe um tipo de vingança. Então, o padrão do cristianismo é que não haja vingança. Se uma pessoa ofendeu você, você não tem que gostar dessa pessoa. No capítulo 4 de Lucas, se relata que Jesus estava na sinagoga de Nazaré, e Jesus estava ensinando, e falou uma coisa que os fariseus não gostaram. Jesus falou que Deus ama os estrangeiros, e os fariseus tinham ódio dos estrangeiros. Então eles protestaram contra o discurso de Jesus. Jesus falou da viúva, né? O azeite da viúva, falou das pessoas que são estrangeiros, mas que eles estão incluídos no pacote do amor de Deus. Mas os fariseus não gostavam disso. Para eles, os estrangeiros eram cães sujos, e eles não gostavam disso. Quando Jesus falou isso, eles ficaram furiosos. Pegaram Jesus, levaram no alto de uma montanha para jogar Jesus de lá. Foi isso que eles fizeram. Jesus tentou, saiu por meio deles e foi embora. Jesus não era amigo dos fariseus.
Jesus não era obrigado a conviver com gente que quer o mal para a gente. Somos obrigados. Mas, se nós pudermos não vingar, porque o perdão é não vingança. Não vingança. Se uma pessoa fez uma coisa comigo, agora amanhã ele vai pagar, vai sofrer. Não é isso. O perdão é abrir mão de retribuir o mal. Esse é que é o perdão. Na língua, no ensino, no estudo da Bíblia. Jesus, eu li isso aí, eu tive que elaborar quando eu lia certas coisas. Jesus não gostava dos fariseus. Jesus ama todos nós, mas de alguns de nós ele não gosta. De nós aqui, não nós aqui. Nós. Quando Jesus fala para os soldados, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso não é uma declaração de amor que Jesus fez. Ele apenas pede a Deus, que é o único que tem o direito da vingança. Minha é a vingança, diz o Senhor. Então, a vingança é, digamos, um atributo de Deus. Pois bem, Jesus não mandou descer fogo do céu. Como numa outra ocasião, Jesus foi ofendido numa aldeia de samaritanos. Jesus queria hospedagem naquela aldeia e foi expulso, ele e os discípulos foram expulsos da aldeia. Aí um discípulo falou assim: mestre, vamos fazer como fez o profeta Elias. O profeta Elias mandava descer fogo do céu e consumia todo mundo. Podemos fazer isso? Jesus falou: calma. Não. A gente, no nosso padrão de vida não consta a vingança. Isso é muito importante, irmão, porque às vezes nós, alguns cristãos, querem imitar certos personagens da Bíblia, com maldição, com pragas, com pregações. Elias não mandou descer fogo do céu, porque nós não podemos fazer também. Mas Elias, que fez aquilo, ele era único, ele não era para ser imitado. Ele não era para ser imitado. É uma coisa que Jesus falou: Elias fez isso, tudo bem, a gente sabe disso, mas não vamos imitá-lo. Às vezes queremos imitar os personagens bíblicos. Deus enriqueceu Abraão, então vai me enriquecer também, porque eu também sou filho de Deus, então Deus vai me enriquecer. Então isso é uma falácia. É uma falácia. Nós não somos... nós não temos o direito de querer fazer como um fez, outro fez. Então o profeta Elias mandou descer fogo do céu. Mas eu sou Elias e não aquele, eu não posso fazer isso. Bom, ministrar o perdão é uma ação divina. O verbo perdoar no Velho Testamento, selirra, só se aplica a Deus e descreve o ato divino. Então, o perdoar é um atributo de Deus. Quando estudamos sobre Deus, nós uma vez estudamos aqui, falamos dos atributos de Deus. Então Deus tem atributos não compartilháveis e atributos compartilháveis. Por exemplo, o amor é um atributo de Deus, mas ele permite que a gente também ame, ele compartilha. A justiça. Mas não podemos compartilhar com Deus a sua onipresença. Isso eu não compartilho com você. A onisciência de Deus não é compartilhada com a gente. Mas alguns atributos de Deus são compartilhados. Entre eles, o perdoar. O perdoar não é humano, mas o humano pode fazer. Não é humano perdoar. O humano é a vingança. Mas Deus nos deu parte do seu atributo de perdoar. Então, quando nós perdoamos, nós estamos fazendo algo que nos conforma com os atos de Deus, os atos de perdão. Ministrar o perdão é perdoar a nós mesmos. Presta atenção. Somos responsáveis pelo cônjuge em certa medida.
pelos seus erros. Quer dizer o seguinte, há pessoas, por exemplo, a esposa, os filhos. Se eu sou responsável pelos meus filhos, eu também sou responsável pelos seus erros. Se o marido é responsável pela esposa, ele também é responsável pelas falhas dela. Então ele diz assim, quando eu perdoo você, eu perdoo a mim mesmo, porque eu sou responsável pelo seu comportamento. Porque eu sou responsável por você, com seus acertos e com seus erros. Aí essa frase diz que, em certa medida, pelos seus erros, inclusive pelas ofensas contra nós mesmos. Perdoar é libertar um prisioneiro, e então se dar conta de que o prisioneiro era você. Então, deixa aí o prisioneiro, deixa o livre. Fazendo isso, você está se libertando. E aí, muitas vezes, a cura vem por causa disso. Então, vamos caminhando aqui mais um pouquinho. Ministrar o perdão, item 4, ministrar o perdão é experimentar um recurso terapêutico para si mesmo. Havendo perdão, o ódio, a mágoa, o rancor podem ser superados, trazendo cura. Então, se eu consigo me libertar do ódio, se eu consigo me libertar da mágoa, se eu consigo me libertar do rancor, se eu consigo me libertar do direito de vingança, eu estou trazendo cura para mim. Estou trazendo cura para mim. Então, ao perdoar, eu estou libertando não aquela de quem eu perdoei, aquela pessoa que eu perdoei. Estou libertando a mim mesmo. Porque a vingança, o desejo de vingança, me escraviza. E quando eu perdoo, eu fico livre do desejo de vingança, então eu sou livre. Livre para fazer o bem. Bom. Condutas facilitadoras do perdão. Primeiro, estabelecer uma cota generosa de perdão. Faltou o item 5, eu vou comentar o 5. Item 5, obrigado. Ministrar o perdão é reconstruir a harmonia. As ofensas trazem conflito aos relacionamentos, comprometendo a sociedade, a igreja. Aqui, então, falando do perdão como instrumento de harmonia. Há uma ofensa, essa ofensa é superada, então a sociedade, a igreja trazem benefícios para nós. Então vamos prosseguir aqui. Estabelecer uma cota generosa de perdão. Quanto perdoar? Até quando? Até quando perdoar? Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o irmão? E Jesus falou para ele, e aí Pedro continuou, 7 vezes? Por dia. Então, os fariseus diziam, 3 vezes por dia você deve perdoar, 3 vezes. Pedro falou, 7 vezes. E Jesus falou, 490 vezes. Então, se eu tenho aqui o meu limiar de perdão está aqui, Jesus falou que esse limiar tem que ser ampliado. Se você fizer isso novamente, eu não te perdoo. Perdoo hoje, depois não perdoo mais. Então, eu estabeleci um teto muito baixo. Porque se você repetir o que fez comigo, aí eu não tenho mais perdão. Aí os fariseus diziam, 3 vezes, se suporta. Pedro falou, Senhor, 7 vezes, né? Jesus falou, 490 vezes, 70 vezes 7 por dia. O cristão, ele precisa expandir o seu teto de perdão para que possa se adaptar às necessidades do ser humano. Quando se depura um doce, depura
algum produto. Lá, crescido na roça, a gente fazia melado em casa. E junto com o caldo de cana vinha um pedacinho de casca de cana. Então, depurar, a gente vai fervendo e vai separando e depurando. Pode acontecer que uma certa ofensa, a ser perdoada, esteja contaminada por antigas ofensas. Veja só, houve uma ofensa aqui, foi perdoada. Agora, 3 anos depois, a outra ofensa aqui. Aí o ofendido pega aquela ofensa e a junta. Então, uma ofensa desse tamanho fica desse tamanho, porque acumulou antigas ofensas que não foram resolvidas. Então, essa depuração. Eu estou lidando com que ofensa? A ofensa, o irmão Maurício, é que ele falou que eu sou feio. Ofensa. Mas é só isso. Eu não posso dizer, ele falou que eu sou feio, ele falou que eu sou isso, a juntar um pacotão de ofensas e querer administrar, não dá. Separar, depurar as ofensas. Então, hoje houve uma ofensa, é com essa que nós vamos tratar. Ah, não, mas há 3 anos você fez aquilo, há 4 anos você fez aquilo, no início do casamento você fez aquilo. E nós vamos acumulando, depois a gente não aguenta. Então, ela tem que ser depurada. A vingança, a ofensa tem que ser depurada. A ofensa é essa. Não trazer antigas mágoas, antigos rancores. Okay? Bom, tornar racional a compreensão da ofensa. Muitas vezes, a ofensa não é tão grande quanto pensamos que é. Então, às vezes a ofensa é desse tamanho, nossa tendência emocional é fazer a ofensa desse tamanho. Uma ofensa desse tamanho, que tem que ser administrada, mas levamos aquela ofensa enorme. Então é irracional. É irracional quando a gente se vinga de uma forma exagerada. Então, o irmão me ofendeu dizendo que sou feio, é isso que nós vamos tratar. Ah, mas outro dia ele me empurrou na escada. Já ficou. Se eu não posso juntar todas as ofensas e botar no pacote e querer ele tratar aquilo. Como aquele lobo da história, né? Teu pai falou mal de mim. É o ultimato. Sim, o lobo fez, né? Teu pai falou mal de mim. É o ultimato. Uma coisa do passado, nem havia lá. Ele coloca o pai aí para vingar. Como fizeram os filhos de Jacó. Mataram o agressor, o ofensor, e toda a família, o pai, a mãe, o vizinho, o gato, o cachorro, está todo mundo. Então, às vezes, é isso. Eu estou no item 4, né? Levar em conta a não ofensa. Então, no nosso relacionamento, nossa interação, uma vez por ano existe uma ofensa. Uma vez por ano existe uma ofensa. Eu tenho que considerar o seguinte: hoje você me ofendeu, mas aqui você não ofendeu, aqui você não ofendeu, aqui você não ofendeu, aqui você não ofendeu, aqui você ofendeu. Então, tratar essa ofensa de forma racional. É disso que estou falando. E não querer vingança irracional. Às vezes, a gente vê a vingança, a ofensa, como uma coisa monstruosa, quando na verdade não é. Um dos primeiros pacientes que ela tem uma mulher, né? Quando eu começava a cuidar das pessoas, aprender, lá no Instituto de Psiquiatria, aí tinha uma moça lá sofrendo depressão. Eu fui conversar com ela. O que há com você? Doutor, minha mãe. Calma, foi a minha própria mãe. Aí mas espera aí, fala o que aconteceu. A minha mãe, ela acabou comigo. Eu falei, mas o que é que ela fez? Ela falou que eu sou metida. Eu falei, poxa vida.
É o exagero da ofensa. O exagero da ofensa. A coisa é terrível. Prosseguindo então para terminar. 5. Levar em conta o perdão de Deus em nosso favor. Então, nós temos que perdoar porque nós fomos perdoados. Nós fomos perdoados. Levar em conta o perdão de Deus em nosso favor. Na parábola do credor incompassivo, o servo perdoado em 60 milhões de denários não quis perdoar aquele que lhe devia 100 denários. Jesus contou uma parábola de um homem que tinha uma dívida imensa. O denário era o dinheiro de salário mínimo de um dia. O denário, quem trabalhou um dia, o salário mínimo, recebeu um denário. Esse homem foi perdoado em 60 milhões. Imagina que eu vou viver 60 milhões de dias. Depois pode fazer a conta. E para cada um desses dias, em 60 milhões para pagar aquela dívida. É impagável. Não tem como pagar. Aí Jesus contou a parábola em que o Senhor falou: Você foi perdoado em 60 milhões de denários. E não quis perdoar o seu irmão que lhe deve 100 denários. A de 100 ele não perdoa. Ele foi perdoado em 60 milhões de denários, mas não quer perdoar o outro que 100 denários. A nossa taxa de perdão é tão imensa, que justifica não vingar. Se eu fui beneficiado em 60 milhões de denários, por que eu não posso perdoar 100 denários? Eu não posso perdoar 100 denários. Então Jesus contou essa parábola para falar exatamente sobre isso. Se houver os grupos, vocês discutem o seguinte: fale de uma experiência sua com o perdão. Todos nós devemos ter uma experiência com o perdão. Como perdoar ou ser perdoado. Então a experiência do perdão é essa: ou você perdoa ou você é perdoado. Essa não tem outra experiência. Onde o perdão aparece, tem que haver o perdão, ou você perdoa, ou você é perdoado. Fale como isso tem acontecido na sua vida e conte uma dessas experiências. E como foi abençoador. Uma vez eu viajei lá para o Rio de Janeiro para conversar com meu irmão, porque no último encontro houve ofensas. Eu discordei de um comportamento dele e discutimos lá e eu ofendi e ele me ofendeu. Mas depois, eu vim para São Paulo, durante a semana eu não estava bem, não estava tranquilo. Aí eu voltei ao Rio de Janeiro, pedi oração à igreja, eu vou lá para me reconciliar com meu irmão. Eu vou lá para lidar com o perdão. E viajei porque estava perturbado com a falta de perdão da parte dele e da minha parte. E fiz isso. E valeu a pena. É difícil? Muito. Perdoar é divino. Você só perdoa se você estiver agindo dentro do padrão do comportamento de Deus. Então, perdoar é um ato divino. E faz bem. Então, os estudiosos, eu vou dar a palavra, irmão. Os estudiosos dizem que perdoar e ser perdoado faz parte de uma vida saudável. Boa noite de sono, bom apetite, bom humor, faz parte.